10 dicas de espanhol para entender a Copa do Mundo. Olá, muchachos! Aqui quem fala é o professor Gilmar Peruano de espanhol. Futebol, que significa futebol em português. Presta atenção na pronúncia. Futebol. O T mudo. Futebol. Futebol. Um exemplo. O melhor futebol do mundo é o futebol brasileiro. O melhor futebol do mundo é o futebol brasileiro. Estádio, que significa estádio em português. Se escreve da mesma forma, mas há uma leve variação na pronúncia. Estádio, o D é bem suave. Estádio, estádio. Exemplo, o estádio mais grande do mundo não é o Maracanã. O maior estádio do mundo não é o Maracanã. Aí de repente você se pergunta, cara, e qual será o maior estádio do mundo? Você ficou curioso, né? Ele se chama 1º de Maio de Rungrado. Ele tem capacidade para 150 mil pessoas. Nossa, imagina tudo isso num estádio só. E o mais curioso, sabe aonde ela está localizada? Na Coreia do Norte. Imagina um jogo de futebol entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, antes do conflito. Aí que ia sair faísca, né? Equipo, equipo, que em português se traduz como equipe, sendo que ambas palavras têm gêneros diferentes. Claro, el equipo masculino e a equipe feminino em português. Um exemplo, na atualidade, o melhor equipo do mundo se chama Real Madrid. Na atualidade, a melhor equipe do mundo se chama Real Madrid. Hinchada, isso é uma palavra que não se conhece na língua portuguesa. Hinchada, ok? Que significa torcida. Deixa eu dar um exemplo. La hinchada de Inglaterra era considerada a mais violenta. Você lembra dos hooligans? Traduzindo, a torcida da Inglaterra era considerada a mais violenta. Hincha, derivado de hinchada, né? Hincha é aquela pessoa que torce por algum time. Ou seja, na realidade, um hincha é um torcedor. Então, associa hincha, torcedor. Exemplo, yo, Gilmar Peruano, sou hincha da seleção peruana. Logicamente. Traduzindo, tá? Eu, Gilmar Peruano, sou torcedor da seleção peruana. Não podia ser diferente. Partido, igual que quando você traduz ao português, seria partida, só que olha a pronúncia, partido, partido, traduzido partida. Um exemplo, o partido final entre a Alemanha e Brasil será sensacional. Parece um filme de terror para os brasileiros. Traduzido, a partida final entre Alemanha e Brasil será sensacional. Olha a palavra jogador, que no português significa jogador. Olha a pronúncia, jogador, jogador. Exemplo, o melhor jogador do mundial será o árbitro assistente de vídeo, conhecido como VAR. Vamos à tradução. O melhor jogador do mundial será o árbitro assistente de vídeo, conhecido como VAR. Existem 3 formas de denominar uma bola em espanhol: pelota, balão e bola. Nós usamos os 3. Talvez o mais comum nos países latinos, hispano-americanos, seja a palavra pelota para definir uma bola. Vou te dar um exemplo. O nome da pelota do Mundial de Rússia é Telstar 18. Traduzindo, o nome da bola do Mundial de Rússia é Telstar 18. Árbitro, olha só, árbitro, ou também conhecido como juez, que em português se chama, né, árbitro, o juiz. Então vamos fazer a pronúncia em espanhol, árbitro, árbitro. Do outro lado, juez, juez. ¿Sí? No te olvides. Vou te dar um exemplo. O árbitro tuvo muitos problemas na grande final. O árbitro teve muitos problemas na grande final. Utilizamos a palavra alargue em espanhol para definir a prorrogação. Então você utiliza alargue ou tempo suplementário. Olha só, alargue ou tempo suplementário. Exemplo, o partido tuvo que ir ao tempo suplementário. Ou seja, o jogo ou a partida teve que ir para a
prorrogação, ok? Já que estamos no clima de Copa do Mundo, aqui as dicas para você ficar antenado de como se utilizam as palavras no mundo do futebol. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá um curtir no nosso vídeo e deixe seus comentários à vontade que nós teremos o maior prazer em te ajudar. Muchas gracias e hasta la vista. Gilmar Peruano.